Estava com a caneta suspensa sobre um cheque de 40 mil euros, prestes a comprar o carro dos sonhos da minha enteada, quando meu telemóvel vibrou com a notificação que destruiria minha vida. Não era um aviso do banco. Era minha mulher, Clara, a dizer-me que o meu lugar no cruzeiro de luxo que eu paguei integralmente tinha sido cancelado, porque a filha dela queria o pai verdadeiro lá. Guardei a caneta, rasguei o cheque e, antes do meio-dia, vendi a casa onde elas dormiam. A caneta pesada de metal frio pairava sobre o cheque de 40 mil euros. À minha frente, o vendedor da Mercedes em Cascais sorria aquele sorriso treinado de quem estava prestes a fechar o mês com chave de ouro. O carro, um modelo desportivo preto, estava lá fora com um laço vermelho gigante, à espera da Inês. Era o meu presente para a licenciatura dela. Eu sentia-me orgulhoso. 14 anos a criar uma menina que não era o meu sangue, mas que era o meu coração. O meu telemóvel vibrou no bolso do casaco, uma vibração longa e insistente que geralmente sinalizava mais notícias do escritório. Pedi licença com um gesto breve e tirei o aparelho. O ecrã iluminou-se com o nome da Clara. Não era uma chamada, era uma mensagem de texto. Li as palavras uma vez. Depois li a segunda. O ar-condicionado do estende parecia ter deixado de funcionar, porque senti um calor súbito a subir-me pelo pescoço. A mensagem dizia apenas planos alterados: não venhas ao cruzeiro, a Inês quer o verdadeiro pai lá, falamos quando voltarmos. Fiquei a olhar para aquelas letras digitais, tentando encontrar algum sentido, alguma piada de mau gosto. O Pedro, o tal verdadeiro pai, era um homem que não pagava pensão de alimentos há uma década e que aparecia apenas nos aniversários para comer o bolo que eu comprava. Guardei o telemóvel devagar. O vendedor olhou para mim, expectante, com a caneta ainda na minha mão. Olhei para o cheque preenchido, para os 40 mil euros escritos por extenso, dinheiro que tinha ganho com noites sem dormir e fins de semana perdidos a trabalhar na minha empresa de consultoria. Rasguei o cheque ao meio. O som do papel a ceder foi o único ruído na sala envidraçada. Disse ao vendedor que o negócio estava cancelado. Não dei explicações. Virei costas e saí para o sol abrasador de julho, deixando o homem de boca aberta e o carro com o laço vermelho para trás. Entrei no meu carro e, antes de arrancar, abri a aplicação do banco. O meu instinto de empresário tinha ativado um alarme na minha cabeça. Se elas tinham a audácia de me desconvidar por mensagem para uma viagem de 10 mil euros que eu tinha pago integralmente, o que mais estariam a fazer? O saldo da conta conjunta piscou no ecrã e o meu estômago deu um nó. Estava quase a zero. Elas não tinham apenas cancelado a minha presença, tinham levantado 5 mil euros no multibanco no aeroporto de Lisboa há 30 minutos. O limite diário. Clara tinha tentado limpar a conta antes de embarcar. Não era apenas uma rejeição emocional, era um golpe financeiro planeado. Conduzi até casa, uma vivenda na linha de Sintra que eu tinha comprado 2 anos antes de conhecer a Clara. A estrada parecia desfocada. A raiva começava a dar lugar a uma clareza fria e assustadora. Eu sempre fui o provedor, o porto seguro, o homem que resolvia tudo. Elas achavam que eu era apenas o banco, e agora que a Inês estava formada e o cruzeiro pago, o banco podia ser descartado. Estacionei na entrada. A casa estava silenciosa. Elas já deviam estar a voar para Barcelona, onde o navio partiria. Entrei no escritório e fui direto ao cofre. Precisava de confirmar algo que a minha memória guardava, mas que o meu coração tinha ignorado por amor. Enquanto procurava a escritura da casa, encontrei uma pasta azul escondida no fundo da gaveta de papéis da Clara. A etiqueta dizia apenas futuro. Abri a pasta. Lá dentro não estavam planos de reforma ou brochuras de viagens. Estavam papéis de divórcio, já preenchidos pelo advogado da Clara, mas não assinados. A data de entrada prevista no tribunal era para a segunda-feira seguinte ao regresso do cruzeiro. Elas iam aproveitar a viagem de luxo à minha custa para celebrar o fim do meu casamento, com o ex-marido dela dormir na cabine que eu paguei. Senti uma gargalhada seca subir-me pela garganta. Não havia lágrimas. A tristeza tinha morrido no momento em que vi aquele levantamento de 5 mil euros. Peguei na escritura da casa. O nome no documento era claro e único: João Silva.
Adquirido em estado de solteiro. Regime de separação total de bens. Clara vivia ali porque eu permitia, não porque ela possuía. Olhei para o relógio. Eram 11 horas da manhã. Se eu me despachasse, conseguia resolver tudo antes do pôr do sol. Peguei no telefone e liguei para o meu advogado, e depois para a agência imobiliária mais agressiva da zona. A agente atendeu ao segundo toque. Eu disse-lhe que tinha uma vivenda de luxo em Sintra para vender, totalmente mobilada, e que aceitava 30% abaixo do valor de mercado se o pagamento fosse feito a pronto e a escritura assinada em 48 horas. Ela gaguejou, perguntando se eu estava a falar a sério. Respondi que nunca tinha estado tão sério na minha vida. Enquanto falava, comecei a tirar as fotografias da Clara e da Inês das molduras na parede, deixando apenas os vidros vazios. O meu telemóvel vibrou novamente. Era uma notificação da aplicação da companhia de cruzeiros. O manifesto de passageiros tinha sido atualizado. O nome Pedro Santos aparecia agora na suíte presidencial. Eles não tinham apenas mudado os planos, eles tinham substituído meu nome pelo dele no bilhete assim que chegaram ao porto de embarque, usando os meus dados de login que a Clara sabia. Sentei-me na cadeira de cabedal do meu escritório, aquela que Inês dizia ser o trono do rei, e tomei a decisão final. Quando elas voltassem, não encontrariam apenas as fechaduras mudadas. Encontrariam um mundo onde eu nunca existi. E o Pedro, que gostava tanto de viver à custa dos outros, ia descobrir que a conta final de um homem traído é sempre mais cara do que se pode pagar. Os 48 horas seguintes passaram como um filme em avanço rápido, uma montagem de caixas de cartão, fita adesiva e o som seco de decisões irrevogáveis. Eu não dormi. A adrenalina era um combustível mais potente do que qualquer café que eu tivesse bebido na vida. Contactei uma empresa de recheio de casas que comprava tudo a pronto. Quando eles chegaram com a carrinha na manhã de terça-feira, eu disse-lhes para levarem tudo. Os sofás de pele onde a Clara via as novelas, a mesa de jantar de madeira maciça onde Inês fazia os trabalhos de casa, até as televisões de ecrã plano de última geração. O homem olhou para mim desconfiado, perguntando se eu tinha certeza, se não queria guardar as memórias. Respondi que as memórias estavam envenenadas e que o preço pela limpeza total era a minha paz de espírito. Recebi 12.000 euros em notas por móveis que valiam o triplo, mas ver a sala vazia, ecoando apenas os meus passos, valeu cada cêntimo perdido. Enquanto a casa era despida da sua identidade, mergulhei nos arquivos financeiros antigos que estavam guardados na cave, dentro de caixas que a Clara achava que eu nunca abriria. Precisava de entender a dimensão da mentira. O que encontrei fez o roubo dos 5.000 euros parecer uma brincadeira de crianças. Durante 12 anos, havia transferências mensais camufladas. Eram 200 euros aqui, 300 acolá, registrados como explicações de matemática que a Inês nunca teve, ou tratamentos dentários que nunca aconteceram. Segui o rastro do dinheiro digital. Tudo ia parar a uma conta secundária em nome da mãe da Clara, mas os levantamentos coincidiam sempre com as datas em que o Pedro, o pai biológico, publicava fotos de motas novas ou viagens no Facebook. A calculadora na minha mão tremia enquanto eu somava os valores. Ao longo do nosso casamento, eu tinha, sem saber, financiado a vida do homem que agora dormia na cabine de luxo que eu pagará. O valor total ascendia a 150.000 euros. 150.000 euros roubados da minha conta, do meu trabalho, do futuro que eu achava estar a construir para nossa família. A Clara não estava apenas a proteger a filha ou ajudar um ex-marido em dificuldades, ela estava a sustentar o meu substituto com o meu suor. Naquele momento, a última réstia de culpa que eu pudesse sentir por vender a casa desapareceu. Eu não estava a vingar-me, estava apenas a pedir o reembolso, e a casa era a única moeda de troca que restava. Na quarta-feira à tarde, o meu telemóvel tocou. Era um número internacional. Deixei ir para o voicemail. Quando ouvi a gravação, a voz do Pedro estava pastosa, arrastada pelo álcool do pacote de bebidas ilimitado que eu tinha incluído na reserva. Ele ria-se e dizia que o mar estava ótimo e que Inês estava muito feliz por ter a família verdadeira reunida. Dizia para eu não levar a mal, que a vida era assim mesmo, uns pagam e outros desfrutam.
Ele não sabia, mas aquela mensagem de voz seria a prova final da sua cumplicidade. Guardei o ficheiro de áudio com o mesmo cuidado com que guardava as escrituras. A escritura da venda da casa foi assinada na quinta-feira de manhã num cartório no centro de Lisboa. O comprador era um investidor imobiliário chinês que nem sequer quis visitar o imóvel, apenas viu a localização privilegiada e o preço 30% abaixo do mercado. Quando a caneta tocou no papel e eu transferi a propriedade, senti um peso gigantesco sair dos meus ombros. O dinheiro da venda, 580 mil euros, entrou na minha conta pessoal, numa nova instituição bancária onde a Clara nunca pôs os pés. A casa onde elas achavam que iriam viver para sempre já não era nossa. Era apenas um edifício vazio, pertencente a um estranho, com uma fechadura nova cuja chave elas não tinham. Antes de sair pela última vez, fiz uma única coisa mesquinha, a única que me permiti. Fui ao quadro elétrico e desliguei tudo. A água, o gás, a luz. A casa ficou escura e silenciosa, como um túmulo. Entrei no meu carro com 2 malas de roupa, as únicas coisas que levei comigo, e conduzi até um apartotel discreto em Oeiras. Sentado na varanda, a olhar para o Tejo, abri o portátil e acedi a conta do cartão de crédito que estava associada às despesas de bordo do cruzeiro. Vi que tinham gasto mais 2.000 euros em excursões e joias na loja do navio nas últimas 24 horas. Com um clique suave no rato, cancelei o cartão por roubo e fraude. Imaginei a cena. Elas estariam a tentar pagar o jantar ou a sair do navio para uma visita em Itália, e o cartão seria recusado. A vergonha pública. A confusão. E o melhor de tudo, a impossibilidade de me contactarem, porque eu tinha bloqueado os números delas e do Pedro assim que saí do cartório. O silêncio seria a minha resposta. Elas tinham mais 3 dias de cruzeiro pela frente, num navio onde nada é de graça, sem acesso a fundos e com um homem que não tinha um cêntimo no bolso para as ajudar. A verdadeira viagem estava apenas a começar, e desta vez, eu não era o capitão, era apenas o espectador que já tinha abandonado o porto. O regresso deles foi exatamente como eu tinha previsto nos meus momentos mais frios de cálculo. Eram 3 da tarde de uma terça-feira abafada quando o táxi parou em frente ao portão de ferro forjado. Eu não estava lá fisicamente, claro. Estava sentado no escritório climatizado do meu advogado, a receber atualizações em tempo real através do sistema de videovigilância que eu ainda controlava remotamente, a única coisa que deixei ligada para este exato momento. Vi-os sair do carro, arrastando as malas com a fúria de quem teve uma viagem infernal. O bloqueio do cartão de crédito no meio do Mediterrâneo tinha funcionado, as expressões deles eram uma mistura de exaustão, vergonha e uma raiva contida pronta a explodir. O Pedro foi o primeiro a sair, com aquele ar arrogante de quem se acha dono do mundo, seguido pela Clara e pela Inês. O taxista, visivelmente irritado, arrancou depressa, provavelmente depois de uma discussão sobre o pagamento. Clara marchou até a porta da frente, vasculhando a mala à procura das chaves. Vi inserir a chave na fechadura. O metal bateu no metal, mas não houve o clique familiar. Ela tentou novamente, com mais força, forçando o pulso. Nada. A fechadura tinha sido mudada na manhã da escritura. A confusão no rosto dela transformou-se rapidamente em pânico. Ela começou a bater na porta de madeira maciça, primeiro com a mão aberta, depois com os punhos cerrados. O Pedro juntou-se a ela, pontapeando a base da porta e gritando para o interior. Assumindo que eu estava lá dentro, trancado, a fazer birra. O que eles não sabiam é que a única resposta que teriam seria o eco do vazio. Inês foi a primeira a perceber que algo estava fundamentalmente errado. Ela afastou-se da porta e espreitou pela janela da sala de estar, onde as persianas não tinham sido totalmente baixadas. Via levar as mãos à boca e recuar, tropeçando nos próprios pés. Através do vidro, ela não viu a sala acolhedora onde cresceu. Viu um espaço deserto, sem sofás, sem tapetes, sem quadros. Apenas o chão de madeira nu e as marcas de pó onde os móveis tinham estado durante anos. Ela chamou a mãe, apontando para o vidro com um dedo trêmulo. Quando a Clara olhou, a cor drenou do seu rosto tão depressa que parecia que ia desmaiar ali mesmo na entrada. Foi nesse momento que os vizinhos começaram a sair. A Dona Maria, do lado esquerdo,
sempre ávida por coscovilhice, já estava no portão. O barulho e os gritos atraíram a atenção de toda a rua. Em vez de se acalmar, a Clara decidiu escalar a situação. Pegou no telemóvel e ligou para a polícia, gritando para o operador que tinha sido assaltada, que a casa tinha sido invadida e que o marido a tinha trancado fora de casa. Foi o último erro tático que ela cometeu naquele dia. 10 minutos depois, um carro patrulha da GNR encostou. 2 agentes saíram, calmos e profissionais, contrastando com a histeria coletiva que se desenrolava no meu antigo jardim. Observei pelo ecrã enquanto a Clara gesticulava freneticamente, apontando para a casa e depois para o Pedro, apresentando-o como testemunha. Os agentes pediram identificação. Depois, pediram a prova de residência ou o título de propriedade. Clara, tremendo, disse que a casa era dela, que vivia ali há 14 anos. O agente mais velho, seguindo o protocolo, contactou a central para verificar o registro predial. Aqueles minutos de espera foram agonizantes para eles, mas purificadores para mim. Quando o agente voltou, a postura dele tinha mudado. Ele informou a Clara, com uma voz que eu imaginei ser seca e autoritária, que aquela propriedade pertencia a uma sociedade de investimento imobiliário e que não havia qualquer registro de residência atual em nome dela ou daquele senhor. A Clara tentou argumentar, tentou gritar que era esposa, mas o agente cortou-a, explicou que o antigo proprietário, eu, tinha vendido o imóvel legalmente na semana anterior e que, tecnicamente, eles estavam a tentar invadir uma propriedade privada alheia. O choque foi tão violento que o Pedro recuou, encostando-se às malas, subitamente muito interessado nos seus sapatos. Aquele homem que queria o lugar de pai e de marido percebeu, naquele instante, que o lugar vinha com uma etiqueta de preço que ele não podia pagar. A Inês chorava sentada num dos degraus, com a cabeça entre os joelhos. A polícia deu-lhes um ultimato simples: saírem imediatamente da propriedade ou seriam detidos por invasão e perturbação da ordem pública. A imagem final que a câmera captou antes de eu desligar o sistema foi a da derrota absoluta. 3 figuras paradas no passeio, rodeadas por malas de viagem, sob o sol impiedoso de Lisboa, sem chave, sem casa e sem ninguém a quem ligar. O meu advogado entrou na sala nesse momento, com uma pilha de dossiês na mão. Disse-me que a notificação do pedido de divórcio litigioso já tinha sido enviada para a morada dos pais da Clara, o único sítio para onde elas poderiam ir. Desliguei o portátil. A fase emocional tinha acabado. A batalha legal, fria e baseada em factos, estava prestes a começar, e eu tinha todas as armas do meu lado. A sala de audiências do Tribunal de Família e Menores de Cascais tinha aquele cheiro característico de cera velha e desespero burocrático, um aroma que eu passei a associar ao fim de uma vida e ao início de outra. 3 semanas tinham passado desde o fiasco na porta da minha antiga casa. A Clara tinha conseguido arranjar um advogado oficioso que, com uma confiança despropositada, avançou com um processo de providência cautelar para tentar anular a venda da casa e exigir uma compensação por danos morais e abandono do lar. Estávamos sentados em lados opostos da mesa oval de madeira escura. Do meu lado, o silêncio e a organização de dossiês meticulosamente etiquetados. Do lado deles, o caos emocional. A Clara parecia ter envelhecido 10 anos em 20 dias, com olheiras profundas que a maquilhagem barata não conseguia esconder. O Pedro estava lá também, convocado como testemunha, encolhido na cadeira como se tentasse tornar-se invisível, enquanto a Inês se sentava atrás da mãe, recusando-se a levantar os olhos do chão. A estratégia da defesa da Clara era previsível e baseava-se na vitimização pura. O advogado dela começou por pintar um quadro de mim como um monstro calculista que tinha planeado deixar a mulher e a enteada na rua sem aviso prévio. Falou em violência patrimonial, alegando que, embora a casa estivesse em meu nome, ela constituía a casa de morada de família e que eu não tinha o direito moral de a vender sem o consentimento da esposa, independentemente do regime de separação de bens. Ele argumentou que a Clara tinha contribuído para a economia doméstica com o seu trabalho não remunerado e que merecia metade do valor da venda. Foi um discurso apaixonado, cheio de adjetivos dramáticos, desenhado para apelar à emoção da juíza, uma mulher de meia idade com um olhar severo por cima dos óculos. Quando chegou a vez do meu advogado falar, a temperatura na sala desceu vários graus. Ele não usou adjetivos. Usou factos e documentos.
Primeiro, apresentou a escritura original da casa, adquirida 4 anos antes do casamento, com fundos exclusivamente meus. Depois, apresentou o contrato antenupcial que a Clara tinha assinado de livre vontade, estipulando a separação total de bens. A juíza assentiu levemente, indicando que a venda era legalmente inatacável. Mas o verdadeiro golpe de misericórdia não foi a defesa da propriedade, foi o ataque financeiro que eu tinha preparado com a precisão de um cirurgião. O meu advogado abriu o dossiê vermelho, aquele que continha a auditoria forense e as minhas contas dos últimos 12 anos. Projetou num ecrã lateral uma série de gráficos e tabelas. O silêncio na sala tornou-se ensurdecedor quando as linhas coloridas começaram a contar a verdadeira história do nosso casamento. Começamos a detalhar as transferências. Havia centenas de transações pequenas e médias, rotuladas falsamente como despesas escolares, médicos especialistas e reparações domésticas. Ao lado de cada transação, projetamos a prova do destino real do dinheiro, a conta bancária do Pedro Santos. A Inês levantou finalmente a cabeça. Vi os olhos dela percorrerem o ecrã, arregalando-se à medida que a compreensão a atingia. O meu advogado apontou para uma data específica, o 18º aniversário da Inês. Naquele dia, eu tinha transferido 1.000 euros para Clara comprar um computador novo para a filha, um computador que a Inês nunca recebeu porque a mãe disse que o dinheiro estava curto. O registro bancário mostrava que, nesse mesmo dia, 1.000 euros tinham entrado na conta do Pedro, coincidindo com uma publicação dele nas redes sociais a exibir um relógio novo. Havia pagamentos de aparelho dentário em meses que a Inês nem sequer tinha ido ao dentista, que correspondiam a pagamentos de reparação da mota do Pedro. A narrativa do pai ausente mas amoroso desmoronou-se em tempo real. A Inês percebeu ali, sob a luz crua das lâmpadas fluorescentes, que o pai biológico não era uma vítima das circunstâncias, mas sim um parasita que tinha vivido à custa do padrasto que ela desprezara. Ela olhou para a mãe com uma expressão de horror absoluto, e depois para o Pedro, que suava profusamente. A juíza virou-se para Clara e perguntou se ela contestava a veracidade daqueles extratos bancários. A Clara tentou balbuciar uma justificação, dizendo que o Pedro precisava de ajuda, que era a família, mas a voz falhou-lhe. Foi então que o Pedro, num ato de cobardia suprema, decidiu salvar a própria pele. Quando a juíza o questionou sobre os montantes recebidos, ele endireitou-se e disse, com a voz trêmula mais clara, que nunca tinha pedido nada, que a Clara é que insistia em dar-lhe dinheiro porque se sentia culpada por ter uma vida confortável enquanto ele lutava. Ele atirou a Clara para a fogueira sem hesitar um segundo, afirmando desconhecer a origem ilícita dos fundos e declarando-se inocente de qualquer esquema de fraude. O som do coração da Clara partir-se foi quase audível. Ela olhou para o homem por quem tinha destruído o casamento, por quem tinha roubado e mentido, e viu apenas um estranho egoísta afastar-se dela para não se queimar. A juíza não precisou de ouvir muito mais. Encerrou a sessão declarando que não havia fundamento para a anulação da venda da casa e que, fez-se a prova de apropriação indevida de fundos conjugais, a Clara não tinha direito a qualquer pensão de alimentos. Pelo contrário, o meu advogado informou que iríamos avançar com um processo-crime por abuso de confiança e furto qualificado contra ambos para recuperar os 150.000 euros desviados. Levantei-me, alisei o meu fato e comecei a arrumar os papéis. Não olhei para Clara, que chorava convulsivamente com a cabeça na mesa. Não olhei para o Pedro, que tentava sair da sala o mais depressa possível. O meu olhar cruzou-se apenas com o da Inês. Ela estava pálida, com lágrimas silenciosas a correrem pelo rosto. Vi nos lábios dela um pedido mudo de desculpa, uma tentativa tardia de reconhecimento. Mas eu não senti nada. A empatia que eu tivera por aquela menina tinha se esgotado juntamente com o saldo da minha conta bancária. Virei costas e saí da sala de audiências, deixando para trás os destroços de uma família que nunca foi verdadeiramente minha, caminhando para o corredor vazio com a leveza de quem finalmente largou um peso morto que carregou durante demasiado tempo. O Algarve no outono possui uma luz dourada e rasante que parece curar até as cicatrizes mais profundas da alma. Já passou um ano desde que deixei Sintra para trás, conduzindo em direção ao sul apenas com 2 malas e a dignidade recuperada. Comprei uma quinta em ruínas perto de Tavira, um lugar onde o silêncio é quebrado apenas pelo vento nas laranjeiras e pelo canto das cigarras.
Reconstruí a casa principal com as minhas próprias mãos, tijolo a tijolo, cimento e cal. Foi uma terapia física necessária. Enquanto levantava paredes novas, derrubava os muros de ansiedade que tinham cercado a minha vida durante 14 anos. A diferença fundamental é que agora, cada prego que eu calo, cada telha que assento, é para o meu próprio teto, para o meu próprio refúgio, e não para abrigar pessoas que planeavam a minha destruição enquanto dormiam sob a minha proteção. O dinheiro da venda da casa em Sintra foi investido aqui, num projeto de turismo rural que já começa a dar lucro, mas o verdadeiro lucro é a paz de espírito de saber que ninguém está a roubar o cofre enquanto eu viro as costas. As notícias de Lisboa chegam-me esporadicamente, filtradas pelos relatórios mensais frios e factuais do meu advogado. Ele insiste em manter-me informado, não porque eu tenha curiosidade sentimental, mas para garantir que a execução da dívida está a ser cumprida. A justiça humana, embora por vezes lenta, acabou por ser implacável com a Clara. Sem casa, sem marido e com o cadastro manchado pela condenação de abuso de confiança, a vida de luxo que ela idealizava transformou-se numa luta pela sobrevivência básica. O tribunal ordenou a penhora de uma parte significativa do salário dela para me reembolsar os 150 mil euros desviados. Sei que ela trabalha agora como recepcionista num armazém de logística na periferia industrial, a fazer turnos duplos, vivendo num quarto alugado na casa de uma tia distante, uma vez que os pais, envergonhados pelo escândalo no bairro, se distanciaram. A ironia do destino é de uma simetria cruel. Ela planeou ficar com tudo, mas a ganância deixou-a sem nada, forçada a trabalhar para pagar ao homem que traiu. Quanto ao Pedro, o suposto amor verdadeiro e pai biológico, o desfecho foi tão previsível quanto patético. O romance idílico não resistiu à primeira fatura de eletricidade que não puderam pagar. Assim que percebeu que a fonte de rendimento, eu, tinha secado e que a Clara estava endividada e sob a mira da justiça, ele desapareceu. Evaporou-se. Soube recentemente que foi detido no norte do país, envolvido num esquema menor de falsificação de seguros automóveis. A família verdadeira que a Inês tanto queria reunir naquele cruzeiro desfez-se como fumo ao primeiro sinal de tempestade real. Eles não eram uma família, eram cúmplices que se viraram uns contra os outros assim que o crime deixou de compensar. A parte mais difícil, confesso, foi lidar com o silêncio da Inês. Durante meses, esperei, com uma parte estúpida do meu coração ainda aberta, que ela aparecesse, não para pedir dinheiro, mas para mostrar arrependimento. Na semana passada, recebi finalmente uma carta. Não tinha remetente, mas a caligrafia no envelope era inconfundível. Deixei-a fechada em cima da mesa da cozinha durante 2 dias, a olhar para ela enquanto bebia o meu café da manhã, sentindo o peso do papel como se fosse chumbo. Finalmente, abri-a. Eram 4 páginas de um pedido de perdão desesperado. Ela escrevia que tinha sido manipulada pela mãe, que tinha percebido tarde demais que pai é quem cria e não quem engravida, e que o Pedro nunca se importou com ela, apenas com o dinheiro que a Clara lhe passava. Ela terminava a carta a pedir para me visitar, dizendo que estava disposta a trabalhar na quinta, a começar do zero, apenas para ter uma figura paterna na vida dela novamente. Li a carta 2 vezes, sentindo uma pontada de tristeza pelo futuro que ela deitou fora, mas, curiosamente, não senti saudade. A confiança é como um espelho antigo, uma vez estilhaçado, podemos tentar colar os cacos, mas a imagem refletida será sempre distorcida e cortante. Peguei numa folha de papel branco e numa caneta de tinta permanente. Não escrevi um discurso, nem lições de moral. Escrevi apenas uma frase simples: o banco fechou permanentemente e a gerência mudou. Coloquei a folha no correio, sem remetente. Não foi um ato de crueldade, foi o ato final de autopreservação. Aprendi da maneira mais dura que o perdão não obriga a convivência e que há portas que, uma vez fechadas, devem ser seladas com cimento armado para que o frio não volte a entrar. Hoje, enquanto caminho entre as fileiras de laranjeiras carregadas de fruta, sinto o sol quente na cara e ouço apenas o som do vento e dos pássaros. Não há notificações de telemóvel a exigir pagamentos urgentes, não há mentiras sussurradas em quartos ao lado, não há planos secretos de divórcio escondidos em gavetas. Sou um homem só, é verdade. Não tenho mulher, não tenho filhos.
Mas prefiro a solidão digna e tranquila de quem se respeita a si próprio do que a companhia ruidosa e falsa de quem nos usa apenas como um degrau para subir na vida. A minha vingança não foi gritar, insultar ou agredir. A minha vingança foi ser feliz sem eles, prosperar apesar deles, e garantir que a única coisa que eles herdaram de mim foi a memória do homem bom que perderam para sempre por pura arrogância. O cruzeiro da traição afundou-os a todos, mas eu aprendi a nadar. E a vista daqui da margem, acreditem, é magnífica.